Olá, sejam todos bem-vindos ao último dia do primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal, um evento realizado pela USC Valendo Economia Criativa da Amazônia. Meu nome é Celso, eu sou o vice-presidente, o gestor de projetos e o responsável pela unidade de São Paulo. Hoje nós temos um tema super interessante: como o turismo pode explorar sustentavelmente os recursos naturais através da economia criativa. Temos 3 especialistas aqui. A primeira delas é a Emanuele Pampolha, turismóloga, atualmente diretora de desenvolvimento de turismo da empresa estadual de turismo no Amazonas, Amazonas Tour, tendo em sua trajetória participado por 3 anos do Departamento de Negócios e Investimentos e chefiado o Departamento de Produtos e Projetos. Seja bem-vinda, Emanuele, é um prazer. Se você quiser contar um pouco, sobre o trabalho que você tem feito, na Amazonas Tour, o espaço é seu. Obrigado. Bom dia a todos. Aí está resumido, sou turismóloga, representando também o governo do estado, nosso presidente Ian Anderson, da Amazonas Tour. É um prazer. Primeiro, parabéns também por essa iniciativa, primeiro Fórum de Economia Criativa, envolvendo várias temáticas extremamente importantes. E é um prazer estar aqui para a gente poder debater entre amigos, o Nilde, Matheus, do Local Hostel. Falar de turismo é sempre maravilhoso. Eu sou turismóloga, apaixonada pelo Amazonas, então contribuir com essa temática, mostrar que a economia criativa e turismo é tão transversal, que precisa de tantas esferas, são tantos segmentos, para que a gente possa desenvolver de fato tudo aquilo ali, que eles se entrelaçam e conseguem se desenvolver juntos. Então é um prazer estar aqui. Formada em administração com especialização em gestão hoteleira na Castelli Hotelaria, possui experiência de mais de 10 anos na área. Trabalhou em hotel no Colorado, nos Estados Unidos, foi mensageiro em um dos maiores hotéis do Rio de Janeiro e chegou à subgerência em hotel da rede Ibis. Abriu a mão da carreira tradicional para empreender na Amazônia, fundando a Local Hostel Manaus em 2014 e o Local Hostel Novo Airão em 2023. Em 2020, desenvolveu a Academia Local Hostel, um braço de educação com serviço de consultoria, treinamentos e cursos para compartilhar todo o conhecimento que adquiriu ao longo da sua jornada. Entendeu que o seu propósito maior é de causar micro-revoluções para clientes, colaboradores e comunidade, a qual está inserido, quer seja por meio da hospedagem ou de educação. Seja bem-vindo, Matheus, uma bio maravilhosa, educação, turismo, tudo junto. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom dia, parabéns aí pelo evento também, estar aqui conversando sobre turismo, economia criativa. E quando você fala de micro-revoluções, que é a missão do Local Hostel, é o propósito da nossa empresa, é para isso que a gente existe, está muito conectado com a economia criativa. Não precisa ser algo muito grande, que vai trazer uma grande revolução. São centenas de micro-revoluções, centenas de micro-acontecimentos, centenas de micro-negócios que conseguem ali, de uma forma mais capilarizar, entregar para vários tipos de clientes dentro do turismo aí, a micro-revolução que a gente tanto fala. Então, acho que está tudo muito conectado. Muito obrigado aí pelo convite. Legal, seja bem-vindo. Eu acho legal você falar de micro-revoluções, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, que a gente também tem a Nilde, que também faz diversas micro-revoluções, mas a Nilde, ela é proprietária da Caboclos House Ecolodge. Nilde é uma empreendedora apaixonada no setor do turismo e proprietária da Caboclos House, uma pousada encantadora, e realmente é extremamente encantadora, situada na região do Lago do Acajatuba, Iranduba. Sua jornada não se limita à gestão da pousada, vai além, atuando também como guia turística, instrutora de oficinas culinárias, de sobrevivência na floresta e oficinas de cerâmica. A sua pousada, a Caboclos House Ecolodge, é um projeto do qual se orgulha muito, pois promove um turismo comunitário, ecológico e sustentável. Seu cuidado com o ambiente e o desejo de oferecer um atendimento generoso e humano, sempre com um toque familiar, são reflexos de suas crenças e convicções. Assim, o coração do estabelecimento reflete a sua paixão pelas pessoas, pela natureza e pela sua comunidade. Seja bem-vinda, Nilde. Obrigada pela oportunidade também da Amazônia Criativa ter dado esse espaço para nós. Sou uma cabocla ribeirinha, nascida e criada naquele lugar. Então, para mim, hoje é muito orgulho poder estar aqui representando o meu lugar e representando a nossa cultura, representando a nossa comunidade com toda a essência que tem naquele lugar. Bom, gente, sejam bem-vindos. Vai ser muito bom esse primeiro painel. E eu acho que o turismo, a gente vem conversando sobre economia criativa, e eu já escutei, se eu não me engano, até da professora Ana
Fonseca, né, a Cainha, que é um dos grandes nomes, né, da economia criativa, e ela fala muito que o turismo, né, ela na verdade um bom turismo é uma consequência, né, de uma boa política, né, de implementação da economia criativa, porque é isso que recebe, né, se você tem uma economia criativa bem estruturada, com todos os setores bem desenvolvidos, culturais, né, mesmo de moda, todas as gastronomia com bom serviço, o turismo ele recebe isso, né, como uma coisa positiva. Eu gostaria de comentar com vocês como vocês têm visto, né, esse cenário, como que vocês veem essa relação da economia criativa com o turismo. Realmente, o ecoturismo, o que é o ecoturismo? É um segmento da atividade turística que preserva o patrimônio cultural e o natural, pensando na sua sustentabilidade, né, e na sua preservação. Então, e tudo isso vem também a buscar a economia criativa. Então, quando você faz um turismo, desde a chegada do turista numa comunidade, numa RDS, enfim, ele já quer esse tipo de experiência. O destino Amazonas, ele é visto como isso. O turista que busca o destino Amazonas, ele quer ter uma experiência de conexão com a natureza. Ele quer entender esse universo, né, primitivo, né, nas suas origens, e o quanto que aquilo ali vai engrandecer a sua vida, o seu caminhar, né? Então, desde o que você faz uma trilha na chegada, contando a cultura, contando seus costumes, uma apresentação de rituais, uma trilha onde o caboclo consegue contar tudo que tem ali naquele percurso, das ervas medicinais, né, das plantas medicinais, da questão mística daquele lugar, da sua preservação, como é que eles fazem, como é que eles se conectam ali, de viver dentro daquele ambiente, também com a sua gastronomia, com o artesanato, enfim, todos esses pequenos detalhes envolvendo a economia criativa, a gente consegue realmente tornar aquele ambiente, aquela comunidade sustentável economicamente, né, e também preservando o local onde eles vivem. A questão do ecoturismo é muito forte aqui na Amazônia, né, no Amazonas, e eu estava estudando bastante para montar o planejamento para o ano que vem, né, então seguindo as tendências de turismo para 2024. E aí eu vi 5 tendências que me chamaram bastante atenção. Primeiro, ecoturismo. Estamos em casa, né? A gente já faz isso já há bastante tempo. O outro, histórico e cultural, que a gente tem não só em Manaus, mas fora de Manaus, assim, né? A gente tem lá Arão Velho, fazendo um pouco de propaganda aqui de Novo Airão, né? A gente tem Arão Velho, que é riquíssimo em história, né? Gastronômica, nosso tambaqui, nossa gastronomia. E aí, os outros 2 que eu vi foi um turismo que chamam de regenerativo, um turismo de base comunitária, né, um turismo sustentável. E, por último, o turismo de diversificação, um turismo do desconhecido, da novidade. E o Amazonas é totalmente desconhecido para muita gente, né? Então, assim, você vai falar de Novo Airão, vai falar de Arão Velho, vai falar do Jaú, que poucas pessoas conhecem. E aí você vê também Presidente Figueiredo, que faz isso muito bem. Lá tem 100 cachoeiras catalogadas, mas tem um monte que ainda não foi catalogada. Então, volta e meia, alguém descobre uma cachoeira nova lá, vira um novo atrativo que pode atrair mais gente. Então, assim, dentro, né, das tendências do turismo, a gente pega esses 5 macros aí, a gente consegue ter grandes oportunidades. E quem vai ajudar a prover serviços para atender a isso é a economia criativa. Não vão ser as grandes operadoras que vão conseguir estar fazendo tudo isso acontecer. É a economia criativa, é quem está lá na ponta executando. Então, olha que legal como que a gente está conectado com as tendências do Turismo 24, como a economia criativa está conectado com isso, né? Com certeza. Quer falar, Nilde? Eu vou mandar uma pergunta a mais, que o Matheus falou sobre turismo de base comunitária. E eu acho que essa economia criativa, né, de como a gente incentiva
né? Como que a gente impulsiona esse turismo de base comunitária, eu acho que tem muito a ver com você. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco dessas experiências e também talvez comentasse como que o ecoturismo, né, ele pode ser uma estratégia importante para manter a floresta em pé. Eu sei que essa é até um dos seus ativismos. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco a sua experiência. Então, esse turismo de base comunitária, ele já existe, né? E ele é fomentado, né, pelas comunidades e RDS do Rio Negro, né? As outras também. E tem sido muito fundamental para as famílias locais da região, que tem gerado bastante renda e tem dado assim valorização, né, da nossa cultura, de nós mesmos ribeirinhos, né, de ir para o mundo, porque antes a gente vivia na mão de atravessadores, que eu sempre falo isso, e era verdade. Existiam os hotéis grandes, onde eles ditavam o que eles faziam e assim não dava muita abertura para os moradores locais, né? Tipo, era sempre meio o que eles queriam. E a gente teve uma revolução, né, lá dentro. Primeiro começou com a Fundação Amazônia Sustentável, né, que está ali dentro já desde 2008, se eu não me engano. E tem vindo dando apoios, né, aos ribeirinhos, às comunidades. Mas acho que não era só isso que precisava. E em 2016, na verdade, eu conheci uma moça que veio de São Paulo, mas, na verdade, ela estava fazendo uma viagem para a Ásia, e quando perguntavam dela como que era o Brasil, a Amazônia, sobre a Amazônia, ela não sabia falar, porque ela não tinha vindo para a Amazônia. E ela prometeu para ela mesma que a primeira coisa que ela ia fazer era vir para a Amazônia e conhecer bem a fundo, né, a cultura local. Ela veio, não foi na minha pousada que ela veio, foi numa outra, mas a gente teve a oportunidade de conhecê-la porque já tinha alguns atrativos que a minha família fazia, né, que meu pai fazia casa de farinha. E aquele lindo pôr do sol no flutuante, que é lá bater um papo, conversar, tirar foto, tomar banho. E lá eu tive a oportunidade de conhecer ela. Quando eu conheci ela, ela disse que ia me visitar. E eu falei, né, do meu lugar que eu tinha lá, mas que não estava bem estruturado. Era muito pequeno ainda e que só vendia quando a agência vendia e mandava para nós, né? Então, tipo, eles pagavam o valor que eles queriam, não tinha uma valorização. E em 2017, quando essa moça voltou para São Paulo, ela tinha uns amigos que estavam fazendo TCC sobre voluntarismo, e a empresa se chama Viva Lá. Ela falou da gente para eles, e eles toparam fazer, né, turismo aqui na Amazônia, assim, de base comunitária, né? Vieram para dentro do Acajatuba. A minha pousada foi praticamente o plano piloto. No começo foi difícil porque a gente não entendia o que era, né? A gente foi, mas assim eles nunca deixaram de dar aquele suporte, aquela base para nós. E eles ficaram 6 anos, né, com mentorias com a gente dentro da comunidade, fortalecendo o que a gente precisava para o nosso negócio crescer. E foi crescendo e foi pegando ideia, abraçando e conversando um com o outro, com os parceiros. E várias atividades foi surgindo, né? Já tinha umas atividades, que nem o passeio por Boto, a casa de farinha, a focagem do jacaré, mas era aquela focagem do jacaré que tu tirava o bichinho do habitat natural, que deixava o bichinho estressado. A gente não vai fazer assim, a gente vai só ver o bichinho lá longe, deixa ele lá. Preguiça também. Porque se a gente ficar tirando os bichinhos dos habitats natural deles, eles vão se estressar, vão morrer, e a gente não vai ter mais. Né? E a gente não quer isso, a gente quer fazer um ecoturismo aqui dentro. E a gente foi abraçando ideias, né? E foi surgindo outros negócios. Hoje, o Acajatuba tem vários atrativos com as pessoas locais, que elas fazem suas próprias oficinas. Tem uns atrativos muito interessantes, que é o cheiro da floresta, inclusive hoje. Ela vai estar aqui também, né, no painel. E oficinas de plantas medicinais, uma trilha com uma conexão totalmente diferente do que são feitas
porque a gente vai conversando com o cliente. Eu me formei guia de turismo também, gente. Então, mas, além de tudo, eu mostro o sentimento que eu tenho pela floresta. Tudo que eu falo para os meus clientes é tudo que sai aqui de dentro. E eu me orgulho muito de falar disso. Então, eu acho que é isso que precisa para a gente manter a floresta em pé, é ter bastante cuidado, né, com esse turismo que a gente está levando para dentro da nossa casa. E quem está entrando para dentro da nossa casa. Porque hoje eu dou muito valor às pessoas locais. Dou super apoio às mulheres de lá. O que a gente não quer é grandes empresas se instalando lá dentro, causando vários impactos, que é o que a gente tem visto, né? A gente não quer isso, porque o ribeirinho ele vai querer lá a sua casinha, né? Seu artesanato, a sua oficina. Ele não vai impactar tanto. E o grande, quando ele vem impactando tudo. Ele vem derrubando floresta, fazendo construções grandes, impactando o nosso meio ambiente. Então, é isso que a gente não quer. E a gente tem também várias vivências, né? Inclusive dela, uma é a vivência armazém, que a gente traz mulheres, mas é aberto para todo o público, tá? A gente não tem discriminação com ninguém, e a gente tem trazido grupos de 27 pessoas que têm vindo em busca de se conectar mais um pouco. E a gente acredita que essas pessoas que vêm para a floresta em busca de se conectar, de trazer, de ficar conversando com a gente e falar assim, a minha mãe ela tem uns traços indígenas, minha avó era indígena. Então, tudo que você está mostrando aqui para hoje, a minha avó fazia lá na infância. Então, vir para Caboclos hoje e viver tudo isso que vocês estão mostrando, para nós é incrível. E, assim, tem saído pessoas assim transformadas. Pessoas que não acreditavam mais nela, mas que vêm ali, tocam numa árvore, escuta a nossa história, vê a nossa dificuldade e também a nossa evolução, né? E aí sai admirada demais. Para quem não sabe, a Caboclos, né? Ela fica ali em Acajatuba, né? Ela fica bem na margem do rio. A margem direita. A margem direita do rio. E você fica dentro ali da floresta, daí você pega um barco, aí você vai ali conhecer as sumaúmas, né, Nilde? Sumaúmas gigantes, assim. De quantos anos que tem? Pelas histórias das pessoas que contam, ela tem uns 400 anos. 400 anos. Então, gente, quando a gente vai fazer o passeio da Samaúma, meio que a gente... Eles sabem que tem aquela árvore, mas a gente faz todo um suspense, né? Onde a gente está indo? A gente vai num lugar muito especial. Então, a gente já desce ali no ponto do Ariaú. Quando está dando acesso, a gente já embarca lá e segue, né, para Samaúma. E a gente pede licença da floresta, porque é muito importante, porque nós, ribeirinhos, fomos criados dessa forma, né? Pedindo respeito para entrar dentro da floresta. Um segura na mão do outro e seguimos caminhando para aquela árvore tão grande. E lá a gente conta a história da Samaúma, quantos guardiões ela guarda ali dentro, né? Toda uma história ancestral, né? Que a gente vem mostrando para as pessoas que vêm conhecer a rainha da Amazônia, né? E assim, o pessoal chora, se abraça. É incrível, só quem vive... Só quem vive, só gente. Quem já viveu, conta, tem visto relato de pessoas. Nilde, eu estava assim, meio sem direção e lembrei da Samaúma, lembrei de você, lembrei do que você contou. E assim, aquilo me deu força de novo, né? Eu me reconectei com a minha essência, com as minhas raízes, né? Hoje eu estou uma pessoa transformada. Maravilhoso. E eu acho que, Nilde, você falou uma coisa importante em relação à educação, né? O quanto que essa educação, né, que empodera, né, os ribeirinhos, as comunidades locais, é importante, né, para esse desenvolvimento. Eu queria perguntar para o Matheus, que o Matheus, você trabalha com essa parte de educação, né, na questão de turismo, na questão de serviço. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência, né, e de como que isso tem sido importante, né, para a gente impulsionar o ecoturismo na região, de fazer essa qualificação das pessoas e assim ter uma capilaridade, né, no acesso a um serviço melhor e assim por diante. Legal, legal. Bom, muito bom ouvir você falando, viu, de verdade, assim, inspirador, de verdade, Obrigada. Parabéns.
Em relação a essa parte da educação, surgiu em 2020 muito por conta da pandemia, né, quando a gente fechou as portas, né, e tinha um monte de dívida para pagar, um monte de conta para pagar. Então, a gente foi tentando encontrar caminhos que a gente poderia, enfim, conseguir manter os nossos compromissos. E aí, uma coisa que é importante dentro do local hostel que a gente faz é o desenvolvimento dos colaboradores. Então, a gente sempre fez treinamentos internos. Então, a gente criou um treinamento muito legal, que é o Jeito Local Hostel de Encantar, que é baseado nos ensinamentos da Disney. Eu li o livro lá da Disney, pesquisei, adaptei um pouco a nossa realidade e criei esse treinamento. E aí a gente aplicou para os nossos colaboradores. E eu me lembro que a gente aplicou em outubro de 2019, um pouco antes de tudo acontecer, né? E aí eu apliquei em outubro, eu me lembro que em novembro eu tirei férias, passei um mês e voltei. E quando eu voltei, os indicadores qualitativos, que a gente sempre fica um pouco temeroso que possam cair, né, que a gente não está ali, aumentaram. Eu falei, caraca, não preciso mais voltar, né? Vou ficar lá e tal. Mas aí a gente começa a perceber, de fato, como um treinamento tem impacto, né, ali, prático. E o que a gente pensa dentro do local hostel é que o hostel só vai crescer se os colaboradores ali se desenvolverem juntos. Então, assim, às vezes, não necessariamente você não precisa, às vezes, passar um conhecimento tão prático. A gente passou um treinamento de atendimento, que é bem legal, de encantamento e tal, mas, às vezes, um exercício de feedback mensal, que é o que a gente faz, focando ali no desenvolvimento profissional da pessoa, traçando planos de ação, o qual ela possa fazer. Já são pequenas ações ali que já conseguem, de uma certa forma, aquela pessoa pensar diferente, aquela pessoa começar a se desenvolver, aquela pessoa entender que o trabalho não é só a rotina dela, ela precisa entrar de uma forma, sair de outra. Então, a gente usou sempre, desde o início, sempre estímulos dentro. Então, a gente tem o feedback mensal, a gente tem a reunião mensal, que a gente fala, né, do como é que foi o mês, traz uma dinâmica, fala dos nossos valores. Temos pesquisa de clima, que eles avaliam o hostel, e aí, a partir daí, a gente usa no nosso planejamento. Pesquisa 360, a gente vai aplicar agora em janeiro, inclusive, onde todo mundo se avalia, eu sou avaliado, todo mundo é avaliado. E aí, com isso, você vai fomentando ali, vai implementando uma cultura de desenvolvimento, vai implementando uma cultura da pessoa pensar diferente. Ontem, eu fiz a reunião mensal lá em Novo Airão com o pessoal, e a gente tem um processo. No final da reunião, algum colaborador tem que fazer uma apresentação sobre os reviews do mês, né? A gente faz toda a coleta de reviews do mês, e aí, no final, o colaborador tem que fazer uma apresentação. E aí foi a nossa camareira que foi fazer. E aí foi muito legal, porque aí ela começa a pensar diferente, a ter um olhar mais crítico. Poxa, deixa eu ver o que essa pessoa está falando, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer, talvez, de plano de ação. Não é sobre falar só sobre os reviews, é pensar diferente. Esse estímulo, essa faísca é o que a gente tenta gerar. E eu acredito que dentro do turismo, às vezes, a gente tem sim a parte prática, tem sim essa parte, né, de competências. A minha especialidade é financeira, então eu ajudo muito na parte de mentoria financeira, de cursos de gestão financeira, né, que às vezes são também coisas pequenas ali, que você tem que falar a linguagem da pessoa, também não adianta falar nada muito rebuscado, mas dentro de um curso, só de você conseguir fazer que a pessoa entenda de separar a pessoa física da pessoa jurídica, poxa, isso já ajuda pra caramba. Então, são pequenos estímulos, pequenas coisas, algumas ligadas a competências ali, né, realmente financeira, de atendimento, mas outras muito mais de autodesenvolvimento, que aí a pessoa ela começa a se sentir empoderada, começa a ter uma visão, começa a ter ideia, aplica a ideia, motiva, aí vai buscar um curso. Então, acho que quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar por esses dois lados, essas competências, né, de gestão, finanças, e essa outra de autodesenvolvimento, que são esses pequenos estímulos que a gente pode ir dando. Não, maravilhoso. Eu queria até complementar com o que você disse, porque quando a gente pensa no setor da economia criativa, né, a gente precisa também lembrar da importância, né, e da responsabilidade do líder dentro da empresa, né, porque quando a gente olha, a gente está falando de economia criativa, a gente está falando de criatividade. Alguém já tentou ser criativo num ambiente de trabalho ruim? É praticamente impossível a gente conseguir pensar em novas ideias, pensar em soluções inovadoras, conseguir co-criar com outras pessoas, se tiver algum tipo de concorrência, né, difícil. Então, é muito importante esse papel da liderança, da gente sempre conseguir estimular. Assim, quando a gente olha o cenário atual do mercado de trabalho,
o líder ele tem essa responsabilidade, às vezes, de fazer um resgate desse processo, da confiança criativa, né, do seu colaborador, porque muitas vezes as pessoas ainda acham que criatividade é um dom. E, na verdade, não. Criatividade ela é uma habilidade. Então, a gente consegue exercitar, a gente consegue aprender, a gente consegue ensinar para outras pessoas. E aí, a partir do momento que a gente faz esse resgate dessa confiança criativa, a pessoa voa. A pessoa ela vai ter cada vez mais ideias, cada vez mais sugestões de como melhorar, ela mesma vai entender esse processo, né, de pensamento crítico do que está sendo feito. Então, eu acho que não só você, né, a Nilde também faz muito isso, a Sul também faz, que são líderes comunitárias mesmo, que vão lá, estão impulsionando as pessoas, vendo como que consegue ajudar. Eu acho isso incrível. Eu gostei que você tocou nesse ponto, e isso foi uma das coisas que a gente ainda não falou nesse fórum, sobre a importância da liderança dentro dos seus empreendimentos. Eu tinha visto um dado recente que a gente fala muito do modelo de negócio, a gente fala muito do produto, a gente fala muito do serviço, mas tem algumas pesquisas que mostram por que os empreendimentos eles não dão certo, além do produto, do serviço, mas assim, em torno de 40% é devido à organização, é devido à liderança que às vezes não estimula o colaborador, você não ter uma estrutura bem definida, as pessoas não saberem o que precisa ser feito ali dentro, sei lá, não tem uma descrição de função, não tem as metas alinhadas, não tem o feedback que precisa ter para melhorar. Então, eu gostei muito da sua fala, porque dá para ver que você tem essa preocupação em como chamar o time para entender, resolver os problemas, melhorar, e eu acho que isso é muito importante. Legal. Não é uma coisa fácil, né? Tipo, desde o dia 1 do hostel, né? A gente abriu dia 10 de março de 2014, vamos completar 10 anos agora, inclusive. Eu, como vinha dessa área de administração, tinha trabalhado no IBS também, então tinha um pouco, assim, aprendi bastante lá, né? Sendo subgerente e tal. Então, assim, desde o dia 1, eu pensava o hostel, eu pensava o processo, eu pensava tudo para que ele não precisasse de mim, para que ele rodasse sozinho a operação, o dia a dia, sem precisar de mim, que a gente tem um objetivo de crescimento. Então, não vou conseguir crescer se eu tiver o tempo inteiro lá na operação. E 8 anos depois que eu consegui sair totalmente da operação do hostel de Manaus. Agora eu estou no de Novo Airão fazendo o mesmo papel. Mas leva tempo, leva energia, leva esforço. É aquele trabalho de formiguinha mesmo, que é o dia a dia, que você não vai ver o resultado no próximo mês, você vai ver na implementação da cultura, depois de anos e anos, né? A questão do profissionalismo é um dos nossos valores hoje como empresa, é o profissionalismo, muito baseado nas nossas políticas, nos nossos valores, nos nossos processos. Então, é um trabalho que demora. Né, é um trabalho de longo prazo. De base, né? De base. E a gente, muitas vezes, está nessa correria, quer ver o trabalho de curto prazo. A gente acaba, né, muitas vezes, olhando Instagram, olhando essas coisas, e vê que as pessoas crescem rápido, ou vê aquelas coisas acontecendo muito rápido e acha que isso vai acontecer com a gente. Mas, quando você consegue construir uma coisa sólida, mais forte, né, não um castelo de areia, né, a base fica forte, aí você também consegue sair um pouquinho para pensar em outras coisas. Então, é um trabalho longo que demanda muita energia e esforço também. Total. E priorização também, né? A gente vê que isso é importante, por mais que demande tempo, seja uma coisa a longo prazo, a gente sempre está olhando para isso e vendo, como que a gente vai fazendo essa implementação de formiguinha? A gente não precisa sair do 0 e ir para o 100 de uma vez. Mas vamos indo aos 10, 20, chamando as pessoas também, né, para ajudar nessa construção. Então, é realmente isso. Cultura é uma parte que leva tempo. E eu acho que a gente sempre tem que estar olhando de como que a gente inicia, como que a gente dá continuidade. Legal. Agora eu vou para a Emanuele, né, da Amazonas Tour, olhando todo esse cenário, né, essas duas falas super legais. Como que a Amazonas Tour, né, vê o ecoturismo? O que tem sido feito, né, para a gente impulsionar esses empreendimentos, para a gente ter, né, mais turismos de base comunitária, né, empoderando, né, esses atores tão importantes? Gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente. Celso, tu vê que como o turismo realmente não tem como não ser apaixonante. Ouvir esses dois, né, aqui falando, faz, né, com que a nossa chama dessa paixão toda pelo nosso Amazonas, ela fique mais intensa e com mais vontade ainda de colaborar com políticas públicas, enfim, com tudo isso que a Amazonas Tour já vem fazendo. Na questão da educação, a gente também é uma ação contínua. Não tem como você iniciar e depois, daqui a 2, 3 anos, parar e retomar, porque precisa dessa continuidade.
Esse ano a gente implantou em 12 municípios o workshop Bem Receber. Foi um workshop que iniciou em 2019 só por conta do Festival de Parintins, para que a gente pudesse estar ali olhando a capacitação em atendimento, né, porque leva o jeito Disney de encantado, atendimento Disney, para o trade turístico, para que ele pudesse, ali no festival, né, conseguisse melhorar a qualidade no atendimento. Depois a gente viu que isso deu tão certo que todos os anos a gente vem aumentando o número, né, de municípios. E cada município vai ganhando maturidade para que esse workshop Bem Receber ele já aumente a régua, né, suba a régua. Vai para o nível 1, tem para o nível 2, para o ano já o nível 3 e assim por diante. Então, além do workshop, a gente também tem parcerias fortíssimas também com a CEPRO, que é a Secretaria de Produção Rural, junto com... Eles capacitam condutores de pesca esportiva. Temos o CETAM, né, que é uma base também do governo, que a gente tem do inglês básico ao espanhol nível alto, atendimento também, garçom, camareira, enfim, todas essas atividades, todos esses profissionais, né, que precisam ser absorvidos pelo mercado, que o mercado também necessita deles, então tem tudo isso. Mas a Amazonas Tour ela vem trabalhando também muito na questão do turismo de base comunitária, que está atrelado ao ecoturismo, turismo de natureza em si, e também nessa valorização dos comunitários. Hoje, a Amazonas Tour tem um plano de ordenamento das comunidades indígenas, que a gente trabalha em 2 RDS, que é a Poranga Conquista e a do Tupé, trabalhando com a comunidade Tatuio, Jacuru, Cipiá e Atuiuca. E lá a gente procura desenvolver ações de formas ainda piloto, para que a gente possa também estar replicando em outras comunidades, mas desde o atendimento, também mostrando para eles a valorização, como que eles agregam valor em cada atividade deles. Como eu falei, na trilha, na apresentação dos seus rituais, na sua gastronomia, o que eles podem fazer diferente também, para que a gente possa agregar valor. A Nilde falou uma coisa bem bacana, resgatando que, antigamente, as comunidades elas realmente estavam à mercê dos atravessadores, né, das pessoas. Então, às vezes, as agências pagavam o que queriam, né, negociavam ali com o comunitário de uma forma... infelizmente, por ainda eles não estarem na maturidade adequada, não tinham tino da negociação. E a gente leva também essa questão da negociação, saber precificar as suas atividades. O que vocês querem mostrar? Porque a gente também precisa respeitar cada cultura. Nem todas as comunidades são iguais, nem todas querem ofertar serviços iguais. Alguns querem trilhas, outros não querem pernoite, outros não querem fazer ritual, enfim. Mas o que eles fazem, a gente precisa mostrar para eles que eles podem agregar valor no potencial de uma história contada, da apresentação ali da sua culinária, do acabamento do seu artesanato, da sua cestaria, enfim. Então, tudo isso também vem pensando. Então, a gente tem o trabalho nessas 2 RDS, tem a comunidade Bela Vista do Jaquiri, que também tem a pousada diária, não sei se a Nilde conhece também, muito dentro do perfil da Caboclos House. Também tem um laboratório onde sabonete, shampoos, condicionador, tudo é feito de produtos naturais, ali da floresta mesmo, e eles colocam ali não só para venda como souvenir, mas também na utilização. Então, ele tem uma parte de redário que é encantador. Não é um redário qualquer, não é tem uma rede lá e você ata na hora de dormir. Não, é todo um preparo. Então, o turista chega lá, ele já escolheu o pacote dele, que ele vai dormir em rede. Ok. Mas a rede é toda preparada, com a toalha de banho dele, com esses produtos naturais. Então, tudo isso acaba agregando valor ao seu pacote. E também não ficando, né, em mão de atravessadores, você tendo uma organização administrativa ali, do seu empreendimento, também a gente consegue fazer com que eles estejam maduros a realmente ter essas negociações agregando valor. Além disso, a gente trabalha em Boa Vista do Ramos com a Rota do Mel,
Hoje eles produzem 4 toneladas de mel anual e por essa produção, essas comunidades também conseguem receber os turistas que querem entender como é feita essa produção, o que isso impacta na comunidade, como é que eles vivem disso, e também saborear a culinária, que é toda a base de mel. Então, você tem ali um pirarucu com molho de mel, você tem um café adoçado com mel, enfim, tem diversas coisas que eles fazem. Tem a comunidade do Banil, em São Gabriel da Cachoeira, que faz a pimenta. Então, de uma rotina deles, que é da roça, eles plantam diversos tipos de pimenta. E uma pessoa, um comunitário, num pensamento, peraí, mas se eu juntar várias pimentas que estão aqui sendo produzidas, o que isso vai dar? Deu a pimenta Baniwa, né? E eles conseguem, de cada produção, de cada comunitário, absorver essa produção e fazer essa pimenta que hoje é exportada, né, também para os Estados Unidos. Enfim, tem a Fundação Almirante Malaquias, que é um excelente exemplo de trabalho com relação à reciclagem, a machetaria. É um artesanato assim de alto nível. Quem não conhece realmente precisa conhecer. É referência para o nosso estado, fica em Novairão. Então, também... E a fundação ela é mantida também, uma boa parte, pelos empresários locais, mostrando a valorização do grande empresário, dos pequenos também, mas para esses pontos focais, onde eu adorei esse termo, micro-revoluções, né, criando essas micro-revoluções, apoiando essas micro-revoluções e que conseguem levar o nome do nosso estado, levar a nossa cultura, nosso artesanato, culinária, enfim, para todo o canto do mundo. Não, total. Maravilhoso, fala. Eu, na verdade, assim, eu tive o privilégio, né, de morar em Manaus por 6 anos. Eu nunca imaginei, eu até já falei isso em outro painel, eu nunca imaginei que eu ia morar em Manaus, na Amazônia. Eu tive essa oportunidade justamente para vir trabalhar no distrito. E aí, quando eu cheguei aqui, as pessoas maravilhosas, foram super acolhedoras. E aí eu comecei a conhecer, fui para a Davilhana, fui para o Presidente Figueiredo. Como que a gente atrai, né, essas pessoas de outros estados para vir conhecer a Amazônia? A gente acha... Assim, há uns anos atrás, a passagem aérea, por exemplo, ela era um outro valor, né? Era um outro valor. E eu vejo que se o ecoturismo ele é uma das apostas, né, para a gente manter a floresta em pé, como que a gente poderia atrair? Porque a gente tem a 319, assim, não dá, porque a gente está praticamente numa ilha aqui, né, em Manaus. Eu queria saber, da perspectiva de vocês, quais seriam estratégias interessantes para a gente poder atrair mais turistas para conhecer essa maravilhosa terra. O nosso estado do Amazonas ele é maior do que a região sudeste inteira. Então, você imagina os desafios que nós temos de logística, né, para chegar, para abraçar cada ponto desse estado e desenvolver, né, chegar com o desenvolvimento, chegar com a maturidade para que eles consigam dali também exercer atividades sustentáveis, né? Mas o governo do estado ele vem trabalhando incansavelmente na produção do destino. O nosso destino ele não é um destino de massa, né? Ele é um destino que realmente ele tem um valor agregado muito alto por todo o conceito que a floresta amazônica envolve, desde as suas belezas naturais, mas o seu povo também, a sua cultura em si. E realmente o que a gente ainda precisa realmente conquistar é a questão dos custos da chegada desse turista ao nosso estado e também potencializar a conectividade entre os municípios. Você falou da BR-319, né? A gente vem enfrentando esse desafio, até levando isso muito em voga, todos unidos com o governo federal, mostrando para eles que sim, é preciso da 319 asfaltada, né? Precisa também a gente melhorar os nossos embarques e desembarques, os nossos terminais aéreos e também os terminais fluviais, né?
Enfim, é um desafio grande que a gente precisa também abraçar vários parceiros para que a gente possa estar realmente viabilizando tudo isso. Infraestrutura turística é essencial. Desde a sua chegada até a sua ida, ela precisa ser segura, ela precisa ser fácil, ela precisa ter acessibilidade, enfim. A gente tem um desafio muito grande pela frente. E turismo não se faz só pelo setor público, né? O setor privado ele precisa estar engajado, como eles estão. Todos os que embarcam nessa área do turismo, a iniciativa privada, ela abraça, faz até além do que estaria para ela, né? Mas a população também precisa ter esse olhar, mostrar que o turismo ele pode ser uma economia, né, uma atividade econômica viável para o município, enfim, desde do prefeito também como a população em geral. Mas, Celso, esse é um dos objetivos do governador do Estado. Tá? A gente já pontuou isso com a Avanci, a gente vem nessas tratativas. A Avanci ganhou a concessão, não só desse aeroporto, mas de Tabatinga também, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, desculpa. Então, ela está investindo nos aeroportos e uma das expectativas nossas é que, daqui a algum tempo, a gente consiga virar um hub. Bom, essa questão de proposições de como a gente atrair mais pessoas para cá, né? Do ponto de vista de empresário que não tem noção de toda essa logística complicada que a Amazonas... Eu sou apenas um mediador também, eu também não tenho noção desse todo. Imagino que é muito difícil realmente, o Amazonas é gigantesco, né? Mas tem alguns pontos que eu penso muito na questão da realmente promoção do destino. Essa questão de malha aérea, de preço de passagem, é algo que é muito difícil, mas realmente, se baixasse um pouquinho a passagem, nossa, como que isso viabilizaria para a gente aqui, né? Mas eu acredito muito na questão da promoção realmente do destino. Quem é o público que a gente quer atrair aqui para a Amazônia? Como que a gente faz para chegar nele? Eu estava lendo, nesses meus estudos aí do planejamento, eu estava lendo que já 22% das viagens desse ano foram feitas pela geração Z, que é de 18 a 28 anos. Daqui a pouco eles vão assumir o topo da pirâmide de gastos, assim, né? Como que a gente chega neles? Hoje se fala muito de influencers, de blogueiro. A gente acredita muito nesse caminho. A gente tem um parceiro que é a Iguana Turismo, que a gente acaba se juntando forças para atrair esse pessoal, porque é a forma que a gente acha que tem mais capilaridade, que a gente consegue mais conversar com o nosso público. E aí, talvez esse seja um dos caminhos, trazer essa galera, trazer esses influencers que vai conversar com o público que a gente quer. E é legal que tem vários públicos, né? Tem influencer de luxo, tem influencer mochileiro, tem um influencer, sei lá, viajante da melhor idade. Do game. Então, assim, você consegue até nisso nichar para tentar atrair esse público aí que vai despertar, para botar a gente lá no topo do funil, né? Porque a gente, às vezes, não está nem no topo do funil de vendas. O pessoal não está nem pensando ainda na Amazônia. Ontem eu tive uma reunião com nossa agência de marketing, aí trocou lá a pessoa que queria nos atender, o diretor lá que está atendendo a gente. Eles têm vários clientes pelo Brasil, e ele mora no sul, Santa Catarina, e aí ele, inclusive, falando que o turismo realmente, para todo o Brasil, nesse final de ano, está terrível. Então, assim, está muito complicado, né, por conta, né, das enchentes lá, calor no Rio, violência no Rio, e enfim. Então, e aí eu fui falar para ele de Novo Airão. Ele falou assim: Matheus, eu estou impressionado, assim, eu viajo muito, sempre busco destinos assim, eu nem sabia que existia Novo Airão. Então, assim, a gente não está nem no topo ali do funil para a galera saber que a gente existe, para a gente começar a esquentar esse lead lá, da galera começar a querer vir para cá, e aí fechar o destino. Então, como que a gente entra nesse topo lá da cadeia? A gente tem que aparecer, tem que, enfim, começar a aparecer fora. Seja por meio de influencer, seja por meio até de séries, Netflix, é uma forma. Eu e minha esposa, a gente gosta muito de dorama, né? De assistir dorama, né? E a gente parou para pensar o quanto que isso não está movimentando a Coreia do Sul, né? Tem umas amigas dela, tem um grupo de dorameiras lá que adoram, se reúnem, e o sonho delas agora é conhecer a Coreia do Sul. Se não fosse o dorama, com certeza esse não seria um sonho, seria outro lugar. Então, quais outras estratégias, talvez, né, para pegar essa galera mais jovem, que daqui a pouco está no topo da cadeia, para a gente conseguir chegar nelas e entrar lá no topo do funil? Acho que é um caminho um pouquinho diferente, assim. Nilde, você tem alguma estratégia que você queria compartilhar com a gente? Alguma necessidade, assim? O que você vê que poderia impulsionar a sua atividade?
falando, seguindo, né, o que vocês estão falando aí, acredito que as passagens realmente muito caras, né? As pessoas têm reclamado muito dos valores, que eles querem realmente vir com a família, mas aí tudo se torna mais caro, né? E principalmente feriados e final de ano também é bem crítico. E também com esse impacto, né, que teve do rio muito seco, dos lugares que estão chovendo muito, né, que estão alagados. Mas eu queria também lembrar um pouquinho, né, para o poder público, na verdade, que a gente realmente precisa desses portos, né, que a gente não tem um embarque e desembarque saudável. Tu chegar para deixar o cliente ou pegar ele, por exemplo, no Porto do São Raimundo, e tá aquele lixão lá, e a gente não tem onde descer e nem subir. A gente subiu assim num monte de areia, escorregando com os clientes e as malas, e aquele monte de lixo assim. Aí eu falei, cara, se eu tivesse mais tempo, eu ia parar aqui só para juntar todo esse lixo. Também fazer umas movimentações, também com nós, né, empresários da área, podemos fazer parte disso também, né? A união faz a força. Então, a gente tem feito isso lá no Lago do Acajatuba, junto com os nossos parceiros lá, que é o Cheiro da Floresta, e algumas pousadas lá dentro, e os atrativos que tem. Toda vez que o rio baixa, a gente se reúne antes do rio encher e coleta todos os lixos, muito lixo, e a gente tem conseguido deixar o Acajatuba mais limpo, né? Sem passar vergonha, porque para mim é uma vergonha levar meus clientes num lugar onde tem lixo, né? E a questão para nós lá no Acajatuba também é isso, o embarque e o desembarque, que a gente não tem um porto. Até porque também muda muito. Às vezes a gente está no ramal da Prainha, que é no 69, às vezes está lá no Lago do Bim, que é o 47, às vezes a gente está lá no 34, porque o rio baixa, né, e seca os riozinhos, né, os Paranã. Agora a gente estava vindo direto para Manaus, no Rio Seco, e foi muito desafiador. Eu falo que esse ano, para mim, foi vencer os desafios, porque ficou entre parar e não parar, e eu falei, não vou parar. Então, para mim, também não tem muitas limitações. Se tiver que fazer, eu vou lá e faço. E depois, agora que o rio está voltando mais, a gente conseguiu ir pelo Açutuba, né? E a gente conseguiu parceria lá com um menino lá do Açutuba, que também está parado, e ele cobra um valor, claro, né, para descer lá e levar nossos clientes, para não descer na lama, que nessa época tem muito cauchi, né? Então, o meu olhar é mais para esse embarque e desembarque aí, que a gente não tem esse apoio, a gente não está tendo, né, de mostrar uma coisa muito linda para os nossos clientes, que vêm de fora, né? Porque eu também já viajei um pouco e eu conheço lugares que são incríveis da gente conhecer, e assim, tu olhar assim, nossa, aqui, por exemplo, Gramado, né? Eu falo, nossa, aqui é uma vitrine, tu não vê um lixinho assim. Então, para mim, isso é incrível, de ir como turista e ver isso, né? E de voltar para minha casa e olhar aqui em Manaus e ver aquilo tudo. Então, isso é um alertazinho para a gente dar uma chamadinha. Tá, legal. Eu acho que é super importante, né? Isso para a experiência, né, do turista, né, do cliente. E o Matheus, ele tocou um ponto importante, que eu acho que essa parte, né, de cultural. Dessa valorização, né, do amazonense, do amazônida, de olhar e valorizar o que a gente tem aqui, né? E aí, isso, até no primeiro painel, quando a gente falou, né, sobre a importância de espaços culturais, né, dessa territorialidade, desse sentimento de pertencimento, né? E eu queria saber um pouco assim, como vocês têm visto isso, né, nos últimos anos, se as pessoas estão realmente, né, com o turismo, valorizando, olhando, né? Eu sei que ali na comunidade, com certeza, o turismo ele movimenta muito essa questão. E eu queria saber também como que a gente potencializa isso, se vocês têm alguma ideia, alguma experiência para compartilhar com a gente. Bom, eu acho que ainda Manaus, principalmente, não enxerga o turismo como uma matriz econômica poderosa, né? Senão, poderia ser até a principal matriz econômica. E eu estou agora entrando em Novairão, né? Estou desde o ano passado indo lá, e aí teve uma virada de chave lá. Tem a Suzy lá que arrebenta demais, o prefeito está fazendo obras legais, então as coisas estão acontecendo. E eu acho que a principal virada de chave é que você conversa com
qualquer um ali na cidade, você fala assim, o que move a economia aqui? Turismo. Turismo, turismo, turismo. Então, a população toda entendeu que é o turismo que move a economia. Então, lá em Gramado, que o pessoal já entendeu isso há muito tempo, ele sabe que ele não vai jogar lixo na rua, porque sabe que isso é importante para o turista. Então, eu acho que em Manaus, Amazonas, até talvez pela economia que ainda é gerada pelo turismo, que é muito pouca, né, e muito fechada, a população ainda não entendeu que pode ser uma matriz econômica. Eu acho que, por exemplo, eu vejo lá em Novarão, que é micro ainda, que é pequeno, a cidade está transformada. O pessoal, há 4 anos que eu vou em Novarão. Se você for agora, você vai ver o quanto que mudou. Né, o quanto que tudo está voltado para o turismo. As coisas estão acontecendo para o turismo. Antes de abrir o hostel, né, eu ficava no Airbnb lá, que ficou até minha amiga lá, a dona Clélia. E aí, ela tinha 2 quartinhos, e aí teve até a gravação do No Limite lá, que pegou todos, ela conseguiu fechar durante uns 2 meses, ela até abriu outro quarto. Falei, abre para mim, por favor, quando eu vim. Aí ela abria e tal. E aí agora ela já está com mais 6 quartinhos que ela está fazendo. E aí você vê como a economia está crescendo. Tudo no Airbnb, assim, sabe? Bem familiar, muito, muito legal. E aí você vê como, aí conversando com ela para entender, ela, não, é turismo, que é o turismo que bomba, que é o turismo que vai gerar economia, a gente tem que caminhar para o turismo. Então, no momento que, né, o poder público vem, a população entende, poxa, decola, né? E aí vem o poder privado junto, isso acaba decolando de uma certa forma. Então, acho que tem que ter muito dessa junção, dessa virada de chave. Imagina que, poxa, para Amazonas inteiros é muito difícil fazer isso, né? Então, talvez entender como que isso aconteceu lá em Novarão, como que a gente talvez consiga aplicar isso em outros municípios menores, né? Essa virada de chave lá e aplicar em outros municípios menores. Pode ser um caminho, mas acho que essa valorização da população para o turismo é vital, né? Para que o turismo, de fato, vire uma matriz econômica poderosa. Celso, tu falaste agora sobre estratégias, né? E justamente essa estratégia de você envolver a população local, também a população amazonense, identificar que ela pode fazer turismo no seu estado, é realmente uma das estratégias. Porque enquanto não vem, que parto do princípio que a gente está trabalhando, né, que todos nós, isso não só o setor público, para aumentar um fluxo turístico aqui dentro do estado. Isso em vários segmentos. Capacitação, melhorar a infraestrutura, a capacitação também dos seus gestores, né? Esse olhar da importância do turismo como atividade econômica para o município, ela tem que também partir da sua gestão. Então, fazer com que o prefeito eleito, agora, ano que vem, a gente tem aí o desafio do ano eleitoral, os próximos prefeitos, que eles pensem o turismo como uma atividade realmente econômica e que priorizem isso, né, os investimentos para esse segmento. E aí, daí para melhor, lógico, a promoção também, a estratégia, acho que principal, de diversas formas que a gente pode fazer essa promoção, mas ela é fundamental, acho que ela é a base de tudo para que realmente aumente esse fluxo turístico, para que as companhias aéreas consigam ver e justificar o aumento da malha aérea para esse destino, né? E aí também, junto com o governo do estado, que vem trabalhando na questão da redução do ICMS do combustível, enfim, várias estratégias ali para convencer as companhias aéreas a abrir mais, né, essas conexões diretas, enfim, não só com o Brasil, mas com o mundo também. A gente já tem avançado nas tratativas. As companhias também, depois da pandemia, elas ainda estão se reajustando, né? Elas estão tentando ali se reerguer. O Matheus é um grande parceiro, a gente acompanhou o Local Hostel, né? Começou em 2014, mas passou pela pandemia, então ele veio também mostrando, dando seu exemplo, como é que eles atravessaram tudo isso, quais foram as atividades que eles puderam desenvolver para o Local Hostel ainda se manter, né, dentro do mercado. Enfim, então, tudo isso são realmente estratégias que a gente precisa estar replicando no estado todo para que a gente possa realmente fazer esse desenvolvimento acontecer. Mas a valorização realmente do comunitário, da comunidade, ela precisa existir, e não é só para o setor público. Ela precisa ter iniciativa privada também, junto. Você tem um empreendimento na sede, mas tem muitas comunidades ali do entorno onde você pode estar agregando valor junto ao teu empreendimento, mas para elas também. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui é como podemos fazer a conexão
entre pesquisadores, Estado e empresa para criar um plano estadual de ecoturismo através do plano piloto? Foi uma pergunta do Joelson Javier, que é professor que está aqui no auditório. Bem, a Amazonas Tour, junto com a FGV, fez o plano turístico, né, do Estado, o Plano Estadual de Turismo. Porém, o plano ele ficou pronto praticamente logo após a pandemia e mostrava um cenário muito pandêmico, coisas que agora a gente já não observa mais. Então, a gente viu que ele acabou sendo finalizado, mas com algumas coisas já desatualizadas, porque avançou demais. Hoje em dia superou qualquer fluxo que tinha antes da pandemia. Isso já foi diluído. Estou falando do setor do turismo mesmo. Então, o que a gente fez? A gente fechou uma parceria com a Universidade do Estado do Amazonas para que a gente pudesse fazer a atualização desse plano. E, lógico, que o ecoturismo está dentro desse plano estadual. O segmento turístico do nosso estado é o ecoturismo. Então, ele tem, assim como pesca esportiva, assim como turismo de aventura, assim como turismo de base comunitária, tudo isso envolve dentro de um plano macro do Plano Estadual de Turismo. Tá? Então, acredito ali que, meados de maio para junho, a gente já consiga ter um plano atualizado e norteador para 10 anos. Então, próximos governadores também que irão assumir, eles precisam seguir esse documento. Entendi. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse plano? Eu não conhecia, assim, o que tem nesse plano, o que está contido, só para a galera que está assistindo a gente também, então, provavelmente vai aguardar ansiosamente para esse plano sair, mas eu gostaria de um pouco mais de detalhe, Manoel, se você puder compartilhar. O plano estadual ele é um documento onde norteia as estratégias, ações, para que a gente possa ser mais eficaz, né, mais assertivo naquelas ações planejadas a curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem que olhar é feito um inventário, é feito um diagnóstico do Estado, dos municípios, principalmente aqueles que fazem parte do mapa do turismo brasileiro. Hoje nós temos 26 municípios no mapa, mas todo ano é atualizado. Mas como é que esses municípios entram no mapa? Eles seguem critérios. Esse mapa ele foi elaborado pelo Ministério do Turismo. Então, para você estar dentro do mapa do turismo, você tem que cumprir critérios. Tem que ter orçamento em LOA, tem que ter um conselho municipal ativo, tem que ter vários critérios, plano de ação, enfim. Não é muito elaborado, assim, não é muito difícil do município entrar, mas ele precisa cumprir para que realmente esteja no mapa. Então, todo ano, ele precisa atualizar. E aí tem novos municípios entrando, às vezes alguns não conseguem cumprir algum critério, ou o conselho parou, não teve ata, não teve reunião, e aí ele acaba saindo ali naquele momento, mas depois logo retorna. Mas hoje a gente tem 26 municípios. Então, há um inventário, há um diagnóstico para aquilo ali, e aí a gente começa a traçar realmente um planejamento, o que funcionaria de ações, de estratégias, para que a gente possa desenvolver cada município, porque a gente também distribui os municípios em 7 polos. Então, tem o Polo Amazônia, tem o Polo Saterê, tem o Polo do Alto Solimões, enfim, são 7 polos de turismo. E, a partir dali, eles também conseguirem se interligar, se conectarem para se fortalecer. Então, tudo isso é levado em consideração para entregar um plano, né, que envolva todas essas estratégias, não só para a iniciativa privada, também para que ela possa ter esse olhar e, dentro do seu empreendimento, poder estar seguindo a mesma coisa. Não adianta a iniciativa privada estar pensando de um jeito, a iniciativa pública de outra forma, e, enfim, a gente nunca consegue estar alinhado. A gente precisa ter uma linha, né, de pensamento. Até por isso a gente envolve a Universidade do Estado do Amazonas, a gente envolve a iniciativa privada também para as validações. Uma vez pronto, a gente valida com todo mundo. O Plano Municipal de Novo Airão foi validado, já foi entregue pela Amazonas Tour e pela FGV na época, mas validado pelo Conselho Municipal de Novo Airão, né, que é formado por empresários, iniciativa pública também. Enfim, então, esse plano é um documento norteador realmente para desenvolver ações estratégicas e eficazes para o desenvolvimento do turismo em cada município. Eu queria agora, né, conversar um pouquinho com vocês sobre assim, o que eu sei que a questão das mudanças climáticas é um desafio, com certeza, né, que a gente está aí, às vezes
É difícil da gente lidar com isso, né? Mas eu gostaria de saber um pouquinho dos desafios que vocês têm enfrentado, né, atualmente, e o que vocês estão vislumbrando, né, para os próximos anos. A gente tem percebido, né, que o clima ele mudou totalmente, né? Isso é surreal, né? Com essa seca, a gente conseguiu ver tantos desafios, né, de estar ali no meio da floresta, coisas que a gente nunca viu na vida, aquele monte de fumaça, né? A gente que quando criança, eu me lembro que quando o rio secava, os ribeirinhos, eles que nem, por exemplo, criança, mulher, eles ficavam mais em torno das casas, porque o rio se ia, né? E o nosso pai que saía para pescar. Então, e a gente não tinha muita coisa ali no meio da floresta, né? A gente era uns povos mais que morava mesmo no meio da mata. Então, com o passar do tempo, né, isso foi mudando. Com os avanços, vem coisas boas e vem coisas ruins, né? Hoje, a gente já vê que tem muitos impactos de desmatamento. O turismo ele tirou muito isso também da nossa RDS, quando entrou ali dentro, né? Diminuiu bastante o desmatamento, mas, mesmo assim, ainda tem. Não tem como fugir disso tudo. Mas acho que não é só onde eu moro, é em toda a região, porque nunca vi na minha vida tanta fumaça. Até para respirar era difícil. Acordar de manhã, entrar no restaurante, aquilo só fumaça. Olhar para frente, não enxergava nem ali 2 metros. Sair para pegar o cliente, recebendo lá um grupo de 27 pessoas e rezando para que desse uma chuva, para que aquela fumaça saísse da nossa frente, porque era vergonhoso mostrar a nossa Amazônia, a nossa floresta, para aquelas pessoas que a gente acreditava que eles mesmos também não iam conseguir respirar, né? Foi muito difícil isso. E eu acho que a gente realmente tem que mudar, né? A gente tem que falar mais sobre essa questão, sobre esses impactos. Falar para as pessoas que têm o hábito de fazer queimadas para queimar lixo. Cara, todo esse resíduo, essas folhas, essas terras, elas se decompõem na floresta. Tudo isso faz parte da floresta. Então, para que ficar queimando lixo, ou queimando um roçado, por exemplo, fora de época, que não tem mais como? O calor é tão insuportável que parece que tudo vai pegar fogo, que a gente consegue hoje ver a temperatura em cima da terra, né? Então, nunca vi isso na minha vida, e hoje a gente consegue presenciar isso. Para nós foi muito difícil, até para nós respirar mesmo, nós dentro da floresta. Realmente, foi muito ruim, né, esse período. A gente começou em Novairão agora também, né, para a gente que está começando um negócio que pega empréstimo, né, capital de giro ali bem apertado. E nesse início, que a gente imaginava que seria uma alta temporada, que é quando começam a sair as praias, né, e o pessoal vai mais para Novairão, acabou sendo super baixo, muito por conta da fumaça e da seca, que a gente não tinha o que fazer, né? Não podia fazer nada, ficamos totalmente de mãos atadas. E aí é realmente entender o que a gente pode fazer para tentar reduzir isso de alguma forma, né? E preocupado para o ano que vem. Será que não teremos mais esse período que a gente considerava antes uma alta temporada, que a gente poderia, né, ter uma ocupação melhor? Isso vai acabar? Será? A gente, normalmente, aqui na Amazônia, o segundo semestre é a alta temporada, que é a época da ceia, que é a época das férias lá na Europa. Então, em julho, pelo menos para a gente, em Manaus, já começava a alta temporada, e até aí dezembro caía um pouquinho, voltava ali em janeiro, carnaval, e depois ficava baixo, e aí julho arrebentava. Esse ano, não sei como é que estão os outros lugares, mas para a gente, assim, primeiro semestre foi espetacular, foi muito bom. E aí, quando ia começar o segundo semestre, falou, poxa, então se o primeiro foi desse jeito, o segundo vai vir com força, né? E foi muito ruim, foi o inverso, na verdade. O segundo semestre virou a baixa temporada e o primeiro semestre a alta temporada. Então, para a gente como empresário entender, né, tipo, quando que a gente vai fazer investimento, quando que a gente vai segurar, o que a gente pode fazer, vai ser assim sempre agora, vai mudar. Então, fica preocupante para a gente
tomar alguma ação, tomar alguma atitude para os próximos anos. Assim. O Beto, né, que é o nosso presidente, pô, ele é um grande ativista assim, do turismo. Ele realmente acha que o turismo, né, ele é um acelerador, né, da economia criativa aqui no estado. Porque Manaus tem uma história maravilhosa. Né? Se a gente olhar o que o Manaus foi no passado, toda a história rica que tem, né, do ciclo da borracha, mesmo a história do teatro. Eu sou apaixonado. Eu amo essa cidade. Eu acho que eu realmente tive um privilégio de poder conhecer e isso mudou muitas percepções da minha vida. Né? E uma das coisas que a gente tem conversado aqui, Emanuele, até com a professora Cláudia Menezes, a gente tem vários projetos agora de tornar a cidade, né, como patrimônio da Unesco. É um processo, ela falou, não é fácil. E aí a gente até colocou a Valendo à disposição para a gente contribuir nesse processo, porque eu acho que dessa forma a gente também vai ter um atrativo, a gente vai ter, né, como falar, um símbolo, né, maior para tipo, a galera vir para cá e conhecer. E, além disso, para o ano que vem, a gente tem o projeto Rio Amazônia, né, que é um projeto que a gente está desenvolvendo para impulsionar, para a gente fazer essa divulgação da Amazônia, conseguir atingir mais pessoas. Né? E aí aqui eu estava lendo, eu vi uma pergunta super legal do Fabrício Silva, que é: com o aumento do número de mulheres viajantes solos na Amazônia, impacta a economia criativa local? E quais medidas podem ser implementadas para garantir a segurança delas durante as suas experiências? Nilce, se quiser começar. Está me provocando, né, Fabrício? Então, a Caboclos House ela é certificada pelo Livro de Assédio, né, como ela é visitada por muitas mulheres e mulheres viajantes solos, né? O nosso público é bem forte. E a gente, uma vez, conversando com a Marina, ela se preocupa muito com a questão da segurança das mulheres e formar mais mulheres guias, né? Pilota também, para não andar só com guia. Ter essa preocupação, né? E a gente também teve um relato de um outro lugar, que não vou citar aqui, que uma cliente que foi para nós lá, mas ela sofreu assédio, né? Num lugar, e quando ela foi para lá, tipo, ela estava em choque ainda. A gente tentou acalmar ela e conversar bastante com ela. No segundo dia ela começou mais ou menos, mas o passeio para ela nunca foi o sonho dela visitar a Amazônia de um jeito mais confortável. E a gente viajando para Pernambuco, né, em Recife, na feira, a gente conheceu a Raquel, da Livres de Assédio, e a Marina fez um convite para ela para vir para Caboclos, né, fazer o treinamento com a gente. Mas quando a gente conversou, a gente falava muito sobre a preocupação com as clientes. Aí e os nossos funcionários também precisam de uma atenção. Também passaram por alguns momentos difíceis. Então, não é só o lado A, mas também o lado B. Então, ela veio para dentro da Caboclos e treinou, e hoje a gente tem a certificação e toda uma preocupação que a gente já vinha tendo antes, né, de receber bem esse turista, não importa quem seja ele, né, qual gênero ele é, mas que ele se sinta confortável, protegido e livre de qualquer assédio. Mas, realmente, eu fiz uma vez, fui uma viagem em Pernambuco, e eu tinha um passeio pelas dunas, enfim, mas só fui eu, a minha filha e a minha enteada. E, realmente, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer um passeio com elas, sozinhas, né? Como é que vai ser tudo isso? E foi a primeira vez que uma agência falou, não, a gente tem piloto, mulheres. Você vai se sentir mais confortável? Eu falei, com certeza. E aí isso me remeteu o que a gente está trabalhando aqui para que realmente existe hoje grupos de mulheres pescadoras e vêm sozinhas, só mulheres, né? E às vezes também sozinha uma pessoa. Né? E realmente a gente teve essa preocupação. Conversamos com o CETAM e estamos formando também condutores de pesca esportiva só para mulheres. São as esposas dos piloteiros que já estão sendo capacitados para que justamente possam conduzir também essas mulheres que vêm e se sentem confortáveis com mulheres para fazer as suas atividades ali dentro da região. Mas você colocou um ponto muito importante, não só do turista, mas o profissional que está ali, que também recebe esse assédio, né? Como é que a gente transforma isso?
E é um desafio que eu vou levar para casa, tá? Pode ter certeza que a gente vai ter esse olhar agora também com mais cuidado. A gente conseguiu deixar o nosso funcionário bem confortável, né? Com tudo isso que a gente fez, né, esse treinamento. Hoje eles conseguem se defender, se tiver que se defender. Mas, graças a Deus, não precisou nenhum dia. Mas, assim, eles se sentiram empoderados, entendeu? Não importa se é homem, se é mulher. Entendeu? E, assim, não importa se o guia ele vai ser um guia de homem, ou se ele vai ser mulher, ou se ele tem outro gênero. Que ele respeite aquela pessoa que ele está recebendo, que ele olhe no olho dele para conversar, né? Ele não precisa olhar para outros lugares, ele não precisa tocar em lugar nenhum. Ninguém quer ser tocada, eu não quero ser tocada, só se eu permitir. Então, isso, para mim, me empoderou bastante. E aí, essa questão do não toque, a gente remete a uma campanha também. Se o ser humano não gosta de ser tocado, os animais também não. A gente tem uma campanha Não Toque, Observe, peço até licença para fazer à vontade. Essa divulgação aqui, porque a gente já vem se deparando há alguns anos com essa atividade de ofertar animais para registros fotográficos. Lembrando que isso é um crime ambiental, né? Isso não pode ser feito, são multas de R$5.000 a R$500.000. Não é legal, não é. Você infringe realmente uma lei, e não só infringe, mas você também corre o risco de contrair doenças que são transmitidas por esses animais silvestres. Enfim, então a Amazonas ela vem trabalhando em 3 frentes, do comunitário, porque às vezes o comunitário indígena ele se prevalece dessa prerrogativa que ele pode, porque ele está ali no mesmo ambiente do animal, mas em nenhum momento ele pode colocar aquele animal como maus tratos. A gente se depara nas comunidades com animais fechados em caixas, cheios de carrapatos, aves com asas cortadas, jacaré com boca amarrada, enfim. E o turista querendo tirar foto com esses animais por achar exótico, talvez, por mostrar, né, nas suas redes sociais aquele momento. Porém, ele não sabe o dano que ele está causando àqueles animais, que às vezes nem sobrevive 6 meses, né, naquele sistema. Então, e também com os guias de turismo, com as agências de viagem, para que não realmente incentive esse tipo de atividade. Então, vamos excluir de fato essa atividade dentro do nosso estado. É um destino que a gente levanta a bandeira da preservação, e isso vai contra tudo isso que a gente vem levantando. Tá? Então, por favor, não toque, observe. Eu acho muito importante essa questão realmente de bater de frente, né, sobre essa questão dos animais, e dizer que existe, sim, gente, possibilidade de fazer outras atividades. A Cajatuba inteira lá tem vários atrativos que podem ser fomentados em outros lugares também. Que é rico, o pessoal sai de lá assim, encantado com uma oficina de culinária, com uma oficina de argila. Vou dar umas dicas aqui, né, para vocês implementarem nas outras comunidades, né, que tem outros lugares também que já tem. Com a oficina de plantas medicinais, oficina de doce, um contador de história, um passeio lá na aldeia indígena, realmente, que a gente faz, mas a gente não incentiva a compra de animais, de penas e nem de ossos, porque quando tu está incentivando, levando lá sem orientar nossos clientes, eles vão comprar. É da cultura indígena, eles podem usar o que eles quiserem, né? Eles têm isso. É poder deles, ok, eu entendo. Mas nós devemos ter a obrigação de dizer para não comprar nada com pena, para não incentivar. Eu faço isso. Se afeta alguém, eu continuo fazendo. E os meus clientes realmente... eles saem de lá agradecendo, e vão lá, compram uma semente, uma fibra, um cipó, sei lá, qualquer coisa, que é muito lindo também, feito com sementes, né? Então, eles têm feito isso, mas a gente tem orientado muito lá na pousada. E a economia criativa vem justamente para ajudar nesse processo, dentro das comunidades, até na própria cidade. Assim. Então, a gente vê hoje algumas carências de serviços turísticos que podem ser muito legais e não acontecem, e tem em vários lugares um free walking tour,
um tour pela cidade ali, que vai conhecer a história, o centro ali está muito legal. O pub crawl, que é tipo o que vai em vários bares e finaliza e tal. A gente tem a Wicca que faz hoje, mas só tem ela, não tem outras pessoas que estão fazendo isso. E o centro ali, o Largo, gente, está muito legal. Está um movimento muito legal de vários restaurantes, várias coisas acontecendo. Então, até na área urbana, a economia criativa também consegue suprir essa necessidade, porque a demanda tem. Tipo, à noite, o que a pessoa pode fazer em Manaus? Poxa, eu posso ir no pub crawl, que eu vou conhecer uma bebida regional, tomar um drink regional em cada lugar e finalizar no barzinho ali, sei lá, no Armando, que é o mais tradicional, que fica até mais tarde, rola samba, fica ali até mais tarde. Então, poxa, isso é uma super experiência que pode começar pequeno através da economia criativa. Então, são esses pequenos serviços que vão ajudar muito a agregar valor para o nosso cliente e fazer até com que ele vá embora, se ele não se programou direito, que ele vá embora e fala, poxa, eu deveria voltar. Quando ele for indicar para alguém, olha, ao invés de ficar 3 dias, fica 4, porque tem um negócio lá que você pode fazer. Né? Então, quando a gente também já teve uma unidade em Presidente Figueiredo, né? Hoje não está mais com a gente, mas aí o nosso trabalho era justamente fazer com que as pessoas se programassem para vir para cá, já incluindo o Presidente Figueiredo. A gente fez um trabalho bem de 4 anos lá, e hoje a galera já vem assim, já perguntando de Figueiredo, já coloca na programação dela ficar em Presidente Figueiredo, que aumenta a estadia da pessoa no Amazonas, que é o grande objetivo, né, das secretarias, é aumentar o tempo médio do viajante na cidade, no estado. Então, como é que você faz isso? É criando também atrativos turísticos, criando os produtos, né, a gente entrando lá no funil de vendas, lá, gerando desejo das pessoas. Então, a economia criativa pode ajudar nesse processo, principalmente na cidade. Assim, que hoje a gente tem ali os atrativos, né? Tem o teatro, tem o mercado, tem o Musa, né? Enfim, tem todos esses. Mas o que mais tem de diferente? Agora tem o Casarão de 10, encontro na Barroso, sensacional ali. Tem o Reciprolab, que está ali. Hein, gente? É domingo agora. Domingo então, agora. A gente super indica também sempre para os nossos hóspedes. Tem o Reciprolab, que é uma loja colaborativa que está fazendo o Reciprolab Day. Poxa, olha que legal para um cliente estar nesse dia e ir lá ver o Reciprolab Day. Ele vai voltar encantado, né? E isso tudo através da economia criativa. E a gente tem uma agenda hoje, assim, unificada para mostrar esses eventos? Não, hoje não. Tem uma oportunidade aí pois de fazer? O primo da minha esposa, ele sabe de todos os eventos culturais. Ele criou um grupo, Banzeiro Cultural, inclusive. Eu botei até o pessoal lá do Rocha já também. E, cara, todo dia ele está divulgando alguma atividade cultural, assim, né? Então, é muito legal, assim, aí a gente absorve essa informação, passa para o hóspede, então o pessoal mesmo sabe ali. Então, tem uma coisa bem informal, que ele cria um grupo, não é? E fica jogando, só ele fala no grupo, aí ele fica jogando lá as coisas que acontecem. Mas, com certeza, ter uma coisa unificada que a gente possa divulgar seria bem interessante. Legal. Eu queria falar um pouquinho, eu queria deixar uma deixa, na verdade, aqui, para mulheres, né? Cozinheiros aí que estão na área da culinária, principalmente ali em torno do teatro. A gente tem recebido muitas assim feedback que não tem assim um restaurante vegano e vegetariano 100%. E é alta. Eu tive que me adaptar há 7 anos atrás a começar a criar culinária vegana e vegetariana, porque é o meu público que eu recebo, né? E eles sempre falavam que quando eles vão no restaurante, geralmente tem saladas. Ou batata frita. E eles querem comer alguma coisa, tipo, que parece uma proteína de verdade. E lá na Caboclo, se vocês entrarem no TripAdvisor e olharem lá os comentários, as pessoas saem encantadas, porque tem várias coisas diversas, né? A gente faz de tudo lá para o cliente comer comida vegetariana e vegana, né? Eu participei em 2021 da prova da farinha ribeirinha, que foi patrocinada pela FAS, né? E quem me avaliou foi uma das chefes também que estava aqui, a do Caxiri, a Débora do Caxiri, né? E eu sempre conto essa minha história, que foi incrível, foi aí que eu comecei a ter uma visão diferente, né, também da culinária. As minhas filhas me inscreveram nesse concurso e eu falei para elas que eu ia ganhar. E aí eu falei, e agora eu não tenho a receita? Tinha que ser com a farinha do Arinim. Aí eu falei, bom, eu tenho o peixe, né, que é o pirarucu, e eu já tenho a farinha, que tem que ser com a farinha.
Eu falei, vou dar uma misturadinha, eu vou pegar o jambu. O jambu treme, né? E aí eu peguei, tirei as folhas do jambu, aí eu botei para ferver, deixei ferver bem até cozinhar bem, e aí saiu um caldo verde. E aí eu conto na minha história todo o processo, e foi misturando alguns ingredientes, e cheguei até a final, ganhei a prova da farinha ribeirinha. Hoje é essa oficina que eu faço dentro da Caboclos. E assim é o carro-chefe lá da Caboclos também. Isso é economia criativa na gastronomia. Isso é economia Total. E aí, como tem os veganos, aí eu peguei, bom, não posso colocar o peixe agora, né? Vou ter que ter 2 misturas. Aí eu coloco a abobrinha ou a berinjela, então tipo, e tudo dá para transformar, né? Então a culinária, ela é uma caixinha de surpresa. É só validando o que você falou, eu tenho essa dificuldade, que eu sou vegetariano, e aí esses dias que eu estou aqui, tenho uma certa dificuldade de encontrar, mas quando eu fiquei lá, já fiquei na Caboclos, eu recomendo também, maravilhoso. E realmente tem comida para todos os tipos, todos os gostos, e maravilhoso. Assim. Nossa, sai de lá bem... E também, né, com uma culinária amazônica adaptada para o vegetarianismo, para o veganismo. A gente conseguiu sair da carne, né? A gente não usa mais carne dentro da Caboclos. E, assim, acho que 5% de frango hoje, porque até o frango a gente diminuiu muito. A gente consegue transformar os pratos em legumes, né? É incrível. É muito incrível. E até reduziu o valor, né? Porque a carne estava um absurdo. Então, é isso. Economia criativa pura, né, gente? Economia criativa pura. Para a pessoa que está assistindo a gente, né, que está olhando e falando, nossa, realmente, turismo é uma área bem potente, bem promissora. Talvez eu queira empreender nessa área. Qual que seria a dica que vocês poderiam dar para esses empreendedores? Futuros empreendedores, né, ou quem já está empreendendo? Eu vou deixar essa resposta mais para os 2 que já são empreendedores, mas no meu olhar de 14 anos de iniciativa privada, não na área do turismo, mas também transversal a ela, primeiro conhecer o público que você quer atingir, conhecer o local onde você quer instalar o seu empreendimento, enfim, ou se aquilo vai ser flutuante, né? E realmente estudar, fazer um plano de negócio, verificar a viabilidade econômica dela, qual o impacto que ela vai gerar e qual é o propósito, e que esse propósito ele esteja relacionado, coligado a toda, aqui no Amazonas, ao destino, né? Que a gente consiga estar atrelando todos esses propósitos realmente na preservação, em valorização da população, dos comunitários, enfim, do meio ambiente que a gente vive. Então, mas eu deixo a palavra para os nossos colegas aí. Eu acho que a primeira coisa é dar valorização ao lugar onde vai ser construído o seu empreendimento e ver, né, qual público você quer afetar, chegar e quem vai estar ali do seu lado, né? Que eu acredito muito nesse de realmente dar uma base a comunidade, os lugares próximos de onde vocês estão, né? Desenvolver o lugar mais próximo para também eles, né, ter uma renda futura junto com o empreendimento que está sendo criado ali ao redor, né? Eu acho que um outro ponto um pouco diferente, assim, mas da questão das oportunidades que a gente tem, né? A gente quando fala da Amazônia em relação ao turismo, a gente acaba também falando de muitos problemas. E quando você fala que tem muitos problemas, você fala que tem muitas oportunidades, né? E a gente tem a marca Amazônia por trás, né? Então, isso ajuda muito. Quando o Local Hostel ele abriu por conta que não tinha hostel em Manaus e tinha a Copa do Mundo acontecendo aqui. Já tinha sido confirmado como cidade-sede. Eu vim para cá em 2013, início de 2013, eu falei, vou me hospedar em todos os hostels da cidade para conhecer. Primeiro eu fui embora, falei, não vou ficar aqui, que é muito ruim. Tinham mais 4 só na cidade. Falei, poxa, a gente quer fazer um trabalho legal, né? Não quer nada de luxo, mas, poxa, um trabalho profissional, legal. Tem uma oportunidade muito boa aí, né? Então, quantas outras oportunidades a gente não tem dentro do turismo aqui, dentro da economia criativa? E aí, quando a gente fala de empreender no turismo, empreender na área de hospitalidade, a gente acaba correlacionando muito a agência, pousada, hotel,
passeio, e tem outras coisas que você pode também abrir que estão relacionadas diretamente com o turismo, mas não necessariamente estão nesse setor assim de hotelaria, né? Então, um exemplo, tem uma amiga minha que ela abriu uma empresa que aluga berço, brinquedo para viajantes. Então, assim, não está diretamente ali com core turismo ali, né? Mas está totalmente ligado ao turismo. Tem o Amazon Ranch, que fica ali em Paricatuba, que é para fazer o wakeboard, é um grande lugar, uma piscina gigante lá, que você pode fazer o wakeboard e aprender. Poxa, pode ser um super passeio turístico ali, né? A pessoa vai na Vila de Paricatuba, almoça, faz o passeio, volta o passeio de um dia super completo, super legal, conhecendo ali a Vila de Paricatuba. E não necessariamente aquilo ali está ligado diretamente ao turismo. Então, quantas outras oportunidades não podem ter que não necessariamente estão ligadas ao turismo? E também a deixa aqui, assim, se alguém quiser fazer qualquer coisa, empreender, tiver qualquer ideia, Local Host é um laboratório, gente. Por favor, vão lá. A gente tem uma cozinha boa. Se quiser preparar alguma coisa vegana, fazer uma experiência gastronômica, degustação de frutas amazônicas, enfim, o que quiser fazer, o que quiser usar o hostel como laboratório, está totalmente de portas abertas. Eu, quando vou conversar com as universidades, com a UEA, principalmente, que é a nossa parceira, eu falo, gente, se vocês tiverem qualquer ideia, qualquer pensamento, quer fazer... Vai lá com a gente, quer pegar algum hóspede para fazer um teste. O que mais tem nosso é hóspede ali que está de boa e quer fazer alguma coisa. Falar, eu tenho aqui uma pessoa que vai fazer um city tour. Quer fazer, ele vai fazer, sabe? Então, assim, usem, assim, deixo muito o hostel aqui como um laboratório, tanto Manaus quanto Novo Airão, para quem quiser empreender, quiser testar alguma ideia, a gente está de portas abertas. A gente tem aqui ao lado, né, Nilde? Oficina de gastronomia, então talvez já saia aqui alguma conexão. Mas legal, gente. Obrigado. Eu queria muito que vocês fizessem considerações finais, né? Como encontrar vocês, enfim, considerações finais. Fiquem à vontade. Vou começar, então. Obrigada mais uma vez, né, pela oportunidade de participar. É um tema muito, muito importante, que a gente levante isso, turismo, economia criativa, está atrelado a outras atividades também. Enfim, mas a Amazonas Tour, assim como o Local Hostel, está de portas abertas no que precisar. Hoje a gente tem 2 redes sociais, que é o @visiteamazonas, que é primordial para quem quer visitar o Amazonas. O @Amazonas Tour, que é primordial para os prestadores de serviço turístico, para estarem também em sintonia, né, setor público-privado. E deixo também a divulgação aqui da nossa plataforma de promoção, que é o Amazonas To Go. O turista chega no aeroporto, chega nos portos, ele tem um QR Code onde ele pode estar acessando. Eu tenho tantos dias em Manaus, eu tenho ainda sobrando 2 dias que eu posso visitar Novo Airão, Presidente Figueiredo, vou para um hotel de floresta num Careiro, enfim, ali ele tem alguns municípios e com todas as informações turísticas daquele município, onde comer, onde ficar, o que fazer, agência, guias, enfim. Todas essas informações que o turista, às vezes, busca, né, quando chega num destino. Então, assim, mais uma vez, Celso, muito obrigado. Em nome do nosso presidente Ian Anderson também, agradeço. E estamos juntos aí, tá bom? Para o que der e vier. Obrigado, Emanuele. Bom, também agradecer aí o convite, muito feliz e honrado de receber, de estar aqui conversando. Aprendi demais, já estou indo para o hostel já com um monte de ideia, com um monte de coisa para aplicar lá. A fala da Dani ficou muito marcada essa questão das mulheres, né? A gente faz algumas coisas lá no hostel, a gente tem um quarto exclusivamente feminino, e aí uma coisa que eu ia trazer é que nossos colaboradores, a gente tem 16 no total. São 12 mulheres e 4 homens, e as nossas lideranças de ambos os hotéis também são mulheres. E aí isso ajuda no tratamento, ajuda ali, né? E aí, quando ela falou da questão do outro lado, eu falei, poxa, não pensei nisso. Assim, a gente tem a nossa parte de segurança, mas, poxa, um treinamento, alguma coisa, então, já vou com isso na cabeça já. Amazonas Tour, se quiser já fazer essa ponte, já trazer para cá, então é muito, muito, assim, um aprendizado mesmo, inspirado, né, com essas falas. Local Hostel também sempre de portas abertas, nosso Instagram, @localhostel. Para fazer reservas, nosso site www.localhostel.com.br, melhor lugar para fazer reservas, onde tem descontos exclusivos. Estamos em Manaus e Novo Airão. Por favor, vão para Novo Airão, estamos precisando de hóspedes, que é muito grande lá o hostel, a gente precisa encher aquele hostel.
Novairão dá quanto tempo de Manaus? Dá 2 horas e meia, mais ou menos. E a estrada tá boa, assim, a de Manacapuru para Novairão tá um pouquinho... Assim, o início está um pouco ruim, mas ali os últimos 40 quilômetros, principalmente os últimos 20, está zerado. Acabou de ser refeita toda a estrada, assim, está aumentada, então tá muito legal. E Novairão está muito legal. Muito legal. Uma cidade não só para fazer passeios, mas para curtir uma cidade. Pô, eu vou passar o final de semana ali, vou ficar de boa, né? Vou lá na FAM, vou na Anas, vou no Taperebá, vou na Sarapó, enfim, vou curtir a cidade, né? Eu acho que a gente, aqui no Amazonas, não tem tantos lugares acessíveis de carro que a gente consegue ir para curtir a cidade mesmo de interior. A gente acaba para fazer um passeio, tem que ir para a praia. Eu fui agora com a minha esposa, acho que foi a primeira vez que eu fui para curtir, não trabalhar no final de semana, e a gente só curtiu a cidade, não fez nenhum passeio, ficou de boa, ficou descansando, foi maravilhoso. Então, recomendo. Legal. Meus agradecimentos a todos que estão me assistindo, pessoal do Amazém, Marina, todo mundo. Amazonas Tour. Também a gente tem a certificação, se agradece pelo apoio, pelas viagens também, que a gente sempre foi apoiado por eles, né, ao rosto, muito obrigado. Também tem várias coisas que eu vou aplicar lá que eu achei muito interessante. O Celso, né, pelo convite, por dar essa abertura para nós. E a Caboclos House está de portas abertas para quem quiser visitar, para quem quiser entrar em contato com a gente. A gente está entre os 10 melhores do mundo no TripAdvisor, né, no Travel Trends, há 2 anos seguidos. E é isso, é muito orgulho de ser ribeirinha e de poder ter um trabalho sério, com dignidade e com parceria com todos que estão ali em torno da gente e os que não estão também, e os que trouxeram conhecimento para nós, o que nos deram base, né? O que fortaleceu a nossa cultura ali. A gente é muito agradecido. Obrigada. E o Instagram, quem quiser saber mais sobre a Caboclos... @Caboclos House. Caboclos House, gente. Legal, Nid. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Emanuele. Obrigado, Matheus. Obrigado, Nilde. Foi um painel maravilhoso. De novo, muito obrigado, gente. E até mais.